Caríssimos irmãos e irmãs, amém, rádio ouvintes, que nos acompanham pelas redes sociais. Continuamos na carta aos Romanos, sempre esse embate entre graça, lei, justificação, o corpo que é escravo do pecado. Com o pecado original, lembra que os nossos desejos corporais estão desordenados. Isso cria uma força para pecar, para se apegar mais aos bens terrenos do que ao Criador. Nós nascemos para o Criador. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Essas são as perguntas fundamentais do ser humano. Não adianta viver no meio como se não viemos do nada e vamos para lugar nenhum, porque a nossa alma anseia por uma intimidade com o nosso Criador. Por isso que todo mundo que vive aqui, desconsiderando de onde viemos e para onde vamos, nunca vai ter paz. Nunca vai saciar o seu coração. Vai ser um eterno frustrado, carente, que se apega a tudo e a todos. Desde o garfo que come, até os parentes, filhos, namorado, namorada, aferzinho, sexo, pornografia. Um eterno frustrado, que não pensa, por que estou no mundo? Por que estou aqui? É uma pergunta fundamental para nós. Qual é a minha missão? E São Paulo explica. Antes éramos escravos do pecado, porque essa força que São Paulo chama de amartia, o desejo, né? Um exemplo simples, aquele desejo do doce que o diabético tem desde quando ele descobre que é diabético, né? Que aumenta aquele desejo do errado, da honra, da imagem, de querer ser Deus. E eu já expliquei que está incluso até querer ser bom. Muitas vezes a filantropia, ela não nasce do espírito da humildade, nasce do orgulho, para que todos digam, esse cara, ai da nossa sociedade se não fosse esse cara, ai da nossa família, né? Então essa busca do reconhecimento, ser reconhecido, isso tudo vem da desordem, desde o pecado original, porque quem dava ordem a tudo era a graça de Deus, como o homem deu as costas. Então São Paulo diz que antes éramos escravos do pecado. Quando erais escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Mas que fruto colheis? Que fruto que o pecado dá? A não ser destruir família, frustração, quebrar homem que não sabe se controlar, que as mulheres pisam, riem na cara. Você que está aí gastando seu dinheiro com a sua amante, vai ser burro, né? Acorda. Quem que não vê que isso é estupidez? Que estupidez é essa? Não, é ridículo. A que ponto chega? Né? As mulheres também, que às vezes não valorizam os maridos bons que têm, ficam com a fé de pessoas aí. A gente visita a cadeia, tem alguns do semi-aberto lá, que dizem que vão em muitas casas de mulher casada durante o dia, durante o semi-aberto, porque tem um monte de fetiche. Ah, pelo amor de Deus. Olha que vida mais medíocre, estúpida. Não tem nem como analisar racionalmente uma coisa. Como que nós chegamos a um nível tão baixo quando nós somos escravos do pecado, cegos diante de toda a realidade, né? Agora com Cristo, agora porém, libertados do pecado e como escravos de Deus, frutificais para a santidade até a vida eterna. Agora sim, aponta para a vida eterna. Eu estou no mundo para ser salvo e salvar os outros. Eu estou aqui para ir para a vida eterna. Os bens, então quer dizer que eu vou cruzar os braços. Eu não posso usar nada, eu não posso ir lá no remo, banhar de piscina mais, nem no caiapó. Eu tenho que viver só para sofrer. Não! É você viver com moderação, sem se apegar a isso para ser feliz. Porque Deus dá felicidade a quem o busca. Você pode usar os bens da terra sem apegar-se a eles. Sempre apontando para a vida eterna. E se em algum momento você tiver que renunciar aos bens por amor a Deus, aí sim. Aí sim. Bem,
Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Lembra do meu professor de MBA, Executivo, Inteligência e Negócios. Eu estava lá para aprender a ganhar dinheiro, quando estava nos últimos anos da minha vida de médico, a gente queria montar uma empresa. E esse professor meu de Curitiba, nas últimas aulas, disse: como é triste no final da vida, você que lutou para ganhar dinheiro a vida inteira, para ter sucesso, você construiu uma escada. Como é triste você chegar nos 80, 90 anos, quando você já está babando, cagando na calça, e você chegar ver que a sua escada deu no muro, que não te levou a lugar nenhum. Já imaginou que tristeza? Que desespero. Você vê seus filhos degladiando por causa dos bens que você juntou, um brigando com o outro, e você lá de fralda, sem perspectiva, sem céu, sem nada, só vendo um monte de coisa horrível na sua família, os urubus voando ao redor da sua cama. Deve ser uma coisa muito louca, horrível. E tem um monte de gente atrás, louco para ter o que o outro tinha, querendo ser rico também, querendo ser só... Não estou falando que o rico também não vai no céu. Estou falando que aqueles que só vivem para o dinheiro, para o poder. Como deve ser melhor uma pessoa que construiu uma escada, né? A escada que ele pôs no slide, que vai para o céu, você chegar no final da vida e ver seus filhos te honrando, todo mundo querendo cuidar de você, porque você infundiu a virtude, entendeu que a renúncia de si para o serviço é que faz feliz, e que não é o dinheiro, porque filho que aprende que o dinheiro é que faz feliz, não vai cuidar de pai doente, porque não dá o dinheiro. A família reunida, não papai, não vai embora, que se perca tudo que temos, mas queremos o Senhor. Ou até uma família mais espiritual, pai, não se apegue a esse mundo, vá para o céu, estamos aqui unidos. As minhas tias, quando foram na UTI com a minha avó, eu ainda estava na minha conversão, ainda cambaleando, e o chefe da UTI era um amigo meu lá de Uberlândia, e ele deixou minha família ficar indo na UTI, saindo e voltando. Aí minhas tias falaram: não, vamos lá, fala para a gente rezar com a sua avó. E elas entraram, uma das que vem aqui também, né? De vez em quando de Goiânia. E aí elas impuseram a mão na minha avó e começaram a rezar. Mãe, não se apegue a esse mundo. Vá em paz. Não se apegue. Eu olhei assim e falei: uai, era isso que vocês iam rezar? Mas nunca esqueci. Foi uma das orações mais belas. O velório dela foi maravilhoso. Foi um dos velórios mais bonitos. E olha que eu era muito apegado à minha avó. Belíssimo. Os netos cantando. Quando elas saíram da UTI, tinha algumas chegando novas, chorando, porque o estado dela tinha gravado. Não, ela não vai. E as filhas: como assim? Deixa Deus fazer a vontade dele. De repente chega nisso, né? Mas o importante é você entender que tem a vida eterna. Como deve ser bom no final da vida você ter as portas do céu que você trabalhou a cada dia, porque não é que o céu vai chegar em você do nada. Você trabalha o céu todo dia, e quando chegar no final da vida o céu está todo aberto, seus filhos todos iluminados pelo céu. É outra vida. O que o povo ainda quer, porque quer se apegar a coisa, a instituições também, né? Tem gente que gosta de uma instituição que não vai levar a lugar nenhum, mas não se apega àquilo que é essencial da vida. E no Evangelho nós temos aí uma coisa muito forte. Vocês pensaram que eu vim trazer união? Vim trazer divisão. Pai contra filho, filho contra pai, filha contra mãe, nora contra sogra. Não precisou de muito esforço, né? Sogra contra nora. Basta um empurrãozinho assim já. Mas por que Jesus está falando uma coisa tão estranha? Por quê? Porque quando um da família se converte, qual é a primeira consciência que vai apontar? É o dos próximos. O primeiro que vai sofrer peso de consciência é o seu mais próximo. E aí ele tem duas opções. Ou ele se converte rápido, que é impossível, não tem como se converter rápido, ou ele te ataca, para que você não
faça a consciência dele pesar mais. Aí vem o marido. Às vezes você vem uma vez na missa, na igreja, na semana. Você vai morar na igreja agora? Leva a sua cama. Você só pensa em igreja. Ou então, uma coisa que eu ouvia muito quando eu me converti, na minha família, eles chegavam assim: você está triste, Pablo. Você não era triste desse jeito, não. Desde quando você foi para a igreja, olha a tristeza que você anda. Amargo. Não pode se apegar a essas coisas assim demais. Não, é aquela frase que dá vontade de vomitar. Tudo tem que ter a sua medida. Ou frase de morno que será vomitado, né? Ou frase de morno. Não excede demais. Quer dizer que amar de amar a Deus é pecado? É ruim? Se entregar completamente ao seu Criador é ruim? Tudo bem que tem pessoas que a forma de se entregar é errada. Se apega a algumas coisas, por exemplo, a um monte de ações exteriores e não muda o coração, né? São as pessoas que estão na igreja há muitos anos e não se convertem. E é interessante ser padre, né? Vira e mexe, eu atendo gente, é o seguinte: padre, antigamente, eu criticava a minha família de ir na igreja. Só que a família ia na igreja, mas não se converteu muito, não. Vive aquela superficialidade, aquela fezinha medíocre, né? Aí a pessoa que criticava converte de verdade. Aí fala que não pode contraceptivo, que tem que rezar o rosário, que não pode DIU, que não pode aquilo. A família que foi criticada e que vai na igreja, começa a dizer para ela: que isso? Você está exagerada demais. Não é assim, não. A mesma família que foi criticada, como não se aprofundou na fé, viveu uma fé medíocre, chega o outro da família que era o rebelde, a rebelde, e passa na frente. Aí aquela família que estava lá amassando barro na igreja sem mudar o coração, critica a que converteu. E não é que não pararam de ir na igreja. É simplesmente porque a outra pessoa se entregou completamente a Deus. Quis seguir a moral. Então sempre os primeiros que vão sofrer peso de consciência são os familiares. E o que eles vão fazer de imediato é te atacar. É te atacar. E de todas as formas, ironicamente, ou então com essa piedade: você está triste, nós queremos você feliz, meu filho, né? Queremos você feliz. Que coisa, agora você vai só em igrejas, parece que você não quer saber mais de ninguém, né? Olha só sua cara, meu Deus do céu, né? E assim todas as outras táticas que se usam. Se você quer ser de Deus, você tem que optar a Deus sobre todas as coisas. E vai ter que superar esses ataques da família. Também depois começa a incomodar os do trabalho. Aí vão ser os do trabalho que vão te encher o saco o tempo inteiro. Aí incomoda outros mais longe, né? De vez em quando eu atendo alguém também que está em conversão, que chega alguém, um familiar distante, que nem conversa, e fala: você está indo demais na igreja? O que é isso? Você nem vê pessoas que nem convivem. Aí você sabe como é que eu dou minhas orientações, né? Para falar para esse povo, eu não vou falar aqui publicamente, mas são as frases bem tocantes para essas pessoas que não tem nada a ver com a sua vida e ainda preocupa porque você vai na igreja. E que tanto que pode ir na igreja? Depende. Um dos aspectos que eu digo, por exemplo, a missa diária não é um tempo que vai atrapalhar ninguém. Vir adoração mais meia hora, uma hora, não vai morrer ninguém, nenhuma família por falta do parente, 40 minutos na missa e meia hora para adoração. Os outros horários você vai medindo de acordo com a sua reta razão. O tanto que você pode vir em reunião pastoral. Agora, o que você tem que fazer? Que é o que o povo não faz. Pelo menos uma parte do povo não faz. Potencializar o tempo em casa com qualidade. Se você fica em casa no tablet, no celular, é claro que todas as saídas suas incomodam. Se você fica em casa, na televisão, no computador, se você fica em casa com a cara fechada, agora fique em casa
abraçando, amando seus filhos, seu marido, sua esposa. Eu te amo, vem cá, vamos conversar. Abraça, rola com seu filho no chão. Claro que quando você sair uma vez ou outra, ele não vai mudar nada, porque você está qualidade ao seu tempo em casa. Então depende de você. Depende de você. E, iluminado pela graça, você vai decidindo. Agora, missa diária, adoração, isso não mata ninguém, viu? Ninguém. Espero que cada vez mais esse povo que está me ouvindo entenda que nós estamos no mundo para ir para o céu e para levar os outros para o céu. E que o caminho para chegar até lá é a cruz, que passa pela crítica na família, crítica no trabalho, crítica seja onde for. Claro que no trabalho você vai oferecer o trabalho, não é rezar o rosário na hora do trabalho, né? Você oferece o trabalho para Deus. Tratar os outros bem, a fadiga do trabalho tem poder redentor, está no catecismo, salva. Você oferecer o sofrimento do trabalho, ali vira uma oração. Se você faz isso, meu filho, minha filha, já era. O céu está aberto até a morte. A única coisa que você vai ter que fazer, pedindo para Nossa Senhora, que é o caminho mais fácil, é perseverar até o fim. E não importa se seu filho ainda está usando droga, se seu filho está na cadeia, se ele está roubando ainda. Se você morrer fiel, vai fiel mesmo, eu te garanto, seu filho vai estar no céu com você.